Queridos, a paz do Senhor. Hoje estamos dando início a uma nova temporada de estudos bíblicos e nesta oportunidade abordaremos o assunto que trata dos profetas menores. A você que nos acompanha na programação da Rede Brasil de Comunicação, nós queremos convidá-lo a abrir o seu conhecimento para uma nova informação, um novo conhecimento acerca de um tema que nem sempre abordamos com frequência. Temos certeza que serão dias maravilhosos e nós contamos com você. Como é bom poder contar com a sua audiência nesta temporada do Teologia Viva. Diante do tema, os profetas menores, queremos neste episódio falar sobre o profeta Oséias. Leia comigo o texto básico de hoje. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Lemos essa passagem em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antes, queremos lembrar-lhe que, desde o século VIII a.C. até o século V, os profetas menores desempenharam um ofício guiado a Israel, sempre situados em situações de crise. 5 deles profetizaram antes da queda de Samaria, que aconteceu ali no ano 722 a.C. Neste mesmo período, Deus levantara no Reino do Sul Isaías após a queda da capital do Reino do Norte, que nós entendemos que é Samaria. O profeta Naum predisse a destruição da cidade de Nínive, capital da Assíria, o que se cumpriu em 612 a.C. O Reino do Sul, Judá, não aprendeu com a lição de Israel, o Reino do Norte, e por razões semelhantes, ele seria invadido e destruído pelos babilônicos cerca de 140 anos depois. Apareceu então Jeremias, o conhecido profeta das lágrimas, apoiado pelos profetas menores, Abacuque e Sofonias, que os advertiu sem contudo obterem êxito. E em 587 a.C., Jerusalém e o templo foram saqueados e destruídos. Durante o cativeiro, período de 70 anos em que os judeus ficaram no exílio da Babilônia, os 2 profetas maiores, Daniel e Ezequiel, se constituíram os principais porta-vozes do Senhor. O livro de Obadias tem o seu lugar ali no começo desse período exílico e, por conseguinte, o capítulo dedicado neste livro a sua profecia é colocado depois de Sofonias e não no lugar tradicional entre Amós e Jonas. Contudo, os profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias, cumpriram seus ofícios como porta-vozes do Senhor durante o período pós-exílico. Isto é, após o ano 538 a.C., quando o rei da Pérsia, Ciro, permitiu a volta dos judeus para a terra de Jerusalém. Neste tempo, os 3 profetas prepararam o povo para a reconstrução da cidade, a restauração espiritual do povo e para a realização da maior de todas as promessas divinas, a vinda do Messias. É muito difícil fixar uma data segura para a composição de uma profecia. Vejamos que os livros de Joel, de Jonas e de Naum são exemplos claros disso. Embora essa questão seja importante, em nada diminui o teor espiritual e moral de uma mensagem profética. Os 12 profetas menores formam um livro só, ou uma coleção de escritos sagrados denominada Os 12, na formação do cânon hebraico do Antigo Testamento. Na versão grega da Septuaginta, ou Septuaginta, como alguém queira chamar, a mesma coletânea tem como título Os 12 Profetas, segundo a tradição nos séculos subsequentes ao nascimento de Jesus Cristo. Os judeus piedosos se alimentavam das gloriosas promessas messiânicas contidas no livro Os 12. Dessa maneira, o Antigo Testamento conclui com os 12 e sua resplandecente esperança no Messias.
É altamente sugestivo que, após o longo e silencioso período intertestamentário, o Novo Testamento se abre com Jesus Cristo e a escolha dos 12 apóstolos como pregoeiros da boa nova da salvação. Veja que interessante que o Antigo Testamento termina com 12 profetas menores e o Novo Testamento começa com a escolha de 12 apóstolos. Perceba que essa curiosa relação histórica entre as promessas dos 12 no fim do Antigo Testamento e a sua realização através da missão dos 12 no início do Novo Testamento visa despertar o povo de Deus e alimentar o afã de conhecer mais profundamente os escritos inspirados dos 12 profetas menores que ainda hoje nos falam. Te convido a conhecer no episódio de hoje o profeta Oséias. Na maioria das vezes, os tempos de grande fartura são acompanhados de declínio moral, como foi o caso do reinado de Jeroboão II, rei de Israel, uns 800 anos antes de Cristo. A nação apreciava um desenvolvimento econômico como nunca antes, desde os tempos de Salomão. Foram construídas muitas casas de veraneios, iguais às melhores residências urbanas. Produtos estrangeiros encheram o mercado. A vida tornou-se luxuosa e acabou se tornando também a obsessão da maioria dos israelitas. Acontecia, porém, que apenas uma minoria tinha acesso à vida boa e próspera que a maioria esmagadora desfrutava. De forma que um salário mínimo, irrisório, condenava a maior parte do trabalhador daquela época a uma vida de verdadeira escravidão econômica. A religião era popular, os cultos eram cheios e comoventes. No entanto, a atenção à palavra de Deus se tornara uma raridade. Toda religião naqueles dias era boa e todo mundo falava em Deus. A fé acabara se tornando um elemento comum a todos. Neste contexto aparece Oséias. Mas quem foi Oséias? Oséias foi profeta do Reino do Norte, conhecido como Israel, e sua mensagem referiu-se ao Reino do Norte, porém, ele também dirigiu mensagens a Judá. Começou seu ministério quando Israel estava sob o governo de Jeroboão II. Ele estava no auge do seu poder e assim ele viu sua rápida queda. Foi contemporâneo ainda de Amós, sendo porém mais moço. O profeta Oséias também foi contemporâneo de Isaías e Miqueias, sendo mais velho que estes. Estudiosos sugerem que quando criança, possivelmente teria conhecido Jonas. Os reis em cujos reinados profetizou foram Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, todos estes de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel, a parte norte. O período máximo, pois, que Oséias poderia ter profetizado seria de 782 a 687 a.C. E o período mínimo, cerca de 753 a 716 a.C., admitindo que seu ministério se sucedeu a uma parte considerável dos reinados de Jeroboão e de Ezequias. Oséias denunciou o povo de Israel por toda a sua idolatria, comparando a sua infidelidade a Deus, tal qual uma esposa adúltera tipificada por Gomer, que foi esposa de Oséias. Em suas profecias profundamente comoventes, Oséias demonstra que, assim como ele amou a esposa e a trouxe de volta, também Deus ama seu povo transviado e o traz de volta para si. Este estadista deve ter anunciado a mensagem do Senhor ao todo durante uns 60 a 70 anos, durante o 8º século antes de Cristo. Foi esse um período de grandes agitações e impactos na história do mundo. Roma e Cartago foram fundadas nesse período. Seus colegas contemporâneos foram Amós, Isaías e Miqueias. Oséias é conhecido como o profeta Jeremias do Reino do Norte. Vemos em Oséias uma difícil chamada, representada pela infidelidade de Israel.
quando nós observamos o texto de Oséias, capítulo 1 ao capítulo 3, percebemos esse quadro. Como já vimos, a época de Oséias foi muito instável e o pecado era generalizado. Foi quando o período áureo de Jeroboão II estava chegando ao fim e se instalando sobre Israel uma nuvem negra. Após a morte de Jeroboão II, 6 reis já haviam passado sobre Israel, sendo que 4 deles foram assassinados, isso em pouco menos de 20 anos. Na metade do ministério do profeta, parte da nação havia sido levada pelos assírios, e no fim de sua vida, pode-se ver a queda da cidade de Samaria, cumprindo assim suas profecias. Vemos também no livro de Oséias a realidade de Israel tipificada em uma triste história de amor vivenciada por este profeta. A Bíblia revela Deus ordenando Oséias a realizar um casamento com uma jovem mulher indigna. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Lemos essa expressão em Oséias capítulo 1, versículo 2. Essa ordem diretiva foi uma maneira de Deus dizer à nação de Israel que a amava, mesmo sendo ela uma nação pecadora. A história que desnuda a vida conjugal de Oséias e Gomer revela um perfeito quadro da graça de Deus, pois a graça de Deus e favor imerecido tipificam essa experiência vivida por Oséias. O profeta casou-se com a bela Gomer e viveu o triste dilema da infidelidade conjugal. Talvez, para qualquer pessoa comum na fé, isso seria um abalo angustioso, mas tratando-se de um pregador da palavra de Deus, tornou-se ainda pior. Um profundo sentimento de pesar. O profeta tentava conciliar a sua fé num Deus bondoso com a realidade da sua crise doméstica. Como entender a vontade de Deus se seu lar se via diante de um conflito tão grande, colocando em xeque sua vida como arauto de Deus? Ao ouvir, vai, toma uma mulher de prostituições, Oséias entende que o soberano Deus sabia de antemão que Gomer seria infiel. Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabia que Gomer lhe seria infiel. Permitiu a vasta tragédia na vida de Oséias para que ele compreendesse o profundo pesar no coração divino, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, está escrito no capítulo 1, versículo 2. Este Deus e Senhor de todas as circunstâncias, inclusive das que parecem ser totalmente contra a sua vontade, neste caso, ao analisar essa situação, Oséias se submete à realidade nua e crua das circunstâncias para aprender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Paulo escreve na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E muito embora Gomer lhe fosse infiel, o profeta permaneceu fiel a ela. Da mesma forma, Deus diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essas palavras estão registradas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. O arauto de Deus anuncia a mensagem verbalmente, mas também a vive na carne. Nas entrelinhas do primeiro capítulo, vemos como Oséias vivia diariamente a mensagem do Senhor. Nasceram-lhe 3 filhos, aos quais ele deu os nomes mais esquisitos dados numa família de profeta. Ao primeiro, ele deu o nome de Jezreel, cidade famosa por uma atrocidade nela praticada. Quem não lembra do ocorrido com a vinha de Nabote? Foi por ordem divina que o profeta Oséias colocou esse repugnante nome no seu primogênito. E foi-se, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor:
põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Nós lemos essa expressão em Oséias capítulo 1, versículos 3 e 4. A sua filhinha, que nasce posteriormente, Oséias deu-lhe um nome que é traduzido como desfavorecida. Acompanhe o texto. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama, que quer dizer desfavorecida, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. O profeta ficou profundamente abalado com a terceira gravidez de sua mulher. Sabia bem que a criança não era dele. Depois do parto, Oséias deixou seus amigos boquiabertos, quando deu a esse último filho o nome Não Meu Povo. Confira o texto. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Loami, que quer dizer Não Meu Povo. Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. É provável que todo mundo estranhava os nomes feios das suas crianças. O profeta e seus filhos eram literalmente a mensagem de Deus àquela nação que vivia levianamente diante de Deus. Anunciava-se ali o julgamento através da agonia doméstica de Oséias. Mas Deus é misericordioso. O profeta vê além do juízo, até o dia feliz da restauração, quando Israel será chamado meu povo e favor pelo Deus que o chamara. Lemos em Oséias capítulo 2, versículo 1, dizei a vossos irmãos, Ami, que quer dizer meu povo, e às vossas irmãs, Ruama, que quer dizer favor. Podemos atentar nas palavras do profeta Oséias os traços comuns entre a sua mulher infiel e a nação de Israel. Gomer se deixou seduzir pelas atrações do mundo e pelos produtos luxuosos por meios ilícitos, favores sexuais. Leia o capítulo 2, versículo 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ao desaparecerem os clientes, resolveu voltar-se para o seu marido. Ela diz: porque me ia então melhor do que agora. Como ela, Israel foi orientada exclusivamente pelos interesses materiais em prejuízo da vida espiritual. Os sacrifícios oferecidos pelos israelitas no culto a Baal eram realmente atos de adultério espiritual contra o Senhor. Deus sempre quis que Israel fosse como uma esposa fiel para si. O profeta Oséias não cessava de chamar o seu povo a reatar relações com o Senhor. Lemos: desposar-te-ei comigo em fidelidade, diz o Senhor. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdias. A palavra misericórdias, ali no original hebraico, quer dizer chesed, que significa o amor constante e leal. Na atitude de Oséias para com Gomer, vemos até que ponto o amor constante do Senhor pode se reproduzir no homem. A terrível traição da mulher do profeta parecia não ter limite. Seguindo aquela vida de boemia, ela sofreu necessidades a ponto de se vender como uma escrava concubina. Lemos na palavra de Deus: e a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada. Isso está em Oséias capítulo 3, versículo 2. O amor leal e o perdão ilimitado de Oséias foram tão grandes que ele mesmo a comprou de volta do seu senhor anterior. Este mesmo amor redentor a levou novamente para a casa do profeta. Ainda que por um tempo ela foi obrigada a ficar, mas sem desfrutar de todos os privilégios de esposa que ela tivera anteriormente.
Sem dúvida, a vizinhança, quando se deparava com essa situação, cochichava pelo fato de que os dois já não dormiam juntos no mesmo quarto. Isso também fazia parte da mensagem divina, porque, pela sua infidelidade, Gomer não vivia mais propriamente como esposa, mas como uma espécie de encarregada dos assuntos domésticos. Da mesma forma, existe uma semelhança com Israel, que, por sua infidelidade, passaria a perder os seus privilégios no tempo do exílio. Não haveria mais rei, nem família real, nem religião, nem culto. O texto diz: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Somente nos últimos dias, os filhos de Israel se aproximariam do Senhor, onde nós lemos: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. A perfeita comunhão com o Senhor é o alvo de toda a obra da redenção. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, foi o que Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. O pecado nacional de Israel e a punição podem ser verificados a partir do capítulo 4 de Oséias até o capítulo 10. Entre esses capítulos da profecia de Oséias, vemos até que ponto Israel tinha se corrompido diante de Deus. Não havia nem verdade, nem amor leal, ou chesed, como lemos no original hebraico. Não havia conhecimento de Deus. Atente para o texto. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Quando o povo se separa de Deus, as consequências morais são inevitáveis. Para obter-se o máximo lucro, o homem pecador arruína a própria natureza. O desequilíbrio ecológico segue a exploração egoísta da terra. Lemos o seguinte: por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Perceba que há uma relação direta entre o conhecimento da palavra de Deus e a responsabilidade socioeconômica em qualquer país. Israel se gabava naqueles dias da suntuosidade dos cultos religiosos, porém, seu coração estava vazio do amor leal e corrompido pelo destemor da justiça. Biblicamente, se considera como prostituição espiritual não querer ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus. Perceba o que diz o texto: porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A religião divorciada da moral é aquela onde o Senhor não aceita que o seu povo se aproxime dele naquele estado. Por mais incrível que parecesse aos israelitas, Oséias lhes advertiu do castigo divino, em que o Senhor os despedaçaria como um leão. Longe de os proteger, Deus os destruiria. Atente para o texto. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Em todas as épocas, o povo de Deus nunca entende que Deus trata o seu povo com mais severidade e não com menos. Em face à mensagem de Oséias, alguns professaram a conversão, como a gente lê a partir do capítulo 6, mas o arrependimento de Deus era tão passageiro como a nuvem da manhã ou como o orvalho da madrugada, conforme está escrito no versículo 4 do capítulo 6. Não é difícil falar, tornemos para o Senhor,
Depois de 2 dias, ele nos revigorará. Contudo, o mal dentro da sociedade estava tão arraigado na prática da exploração econômica, na imoralidade e na avidez de riquezas luxuosas, que tais profissões de fé, na verdade, eram vazias. Olhando para os imponentes sacrifícios e os cultos solenes, toda aquela liturgia, porém, sem a pregação da lei do Senhor, Oséias não teve como se conter e ele bradou o seguinte recado divino: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. A nação israelita atentava friamente à sua religião, mas onde estava o amor leal a Deus? Eles ofereciam abundantes sacrifícios, mas onde estava o conhecimento de Deus? O versículo que lemos anteriormente traduz fielmente a mensagem central do profeta. Ele contemplava a dicotomia na vida do seu povo. Muita religiosidade, porém muita imoralidade. Muita profissão de fé e, ao mesmo tempo, muita corrupção. Que, assim como água e óleo, não se misturam. O mensageiro de Deus considera a nação de Israel como um pão não virado no forno. De um lado, queimado pelas suas paixões, e do outro lado, uma massa mole que não resiste ao tato, portanto, completamente imprestável. Deus chama o seu povo para viver uma vida íntegra. Não agrada a Deus a nossa proclamação da salvação pela fé, se não há a correspondente transparência de vida moral e social. O hipócrita, ele engana a si mesmo. E, curiosamente, Oséias escreve sobre isso no capítulo 7, versículo 9, quando ele diz: as cães se espalham sobre ele e ele não o sabe. Comparando a essa situação, todo mundo percebe a incoerência deste que é citado no texto, menos ele próprio. A religião, todos nós sabemos que não salva. O Deus cultuado por Israel mandou colocar na boca a trombeta do juízo, como nós lemos a partir do capítulo 8, pois ele viria como a águia contra a sua própria casa. Deus os chamava, pois Israel estava para morrer. E o distanciamento de Israel diante da presença de Deus ocorre em diversas etapas que podem ser percebidas da seguinte forma: Israel rejeitou o bem. Israel abandonou os valores magnos da lei do Senhor. O que era errado no tempo de Moisés continuava sendo no período de Oséias e continua sendo hoje. A ética da situação dos nossos dias, principalmente nessas últimas décadas do século XXI, representa uma tentativa filosófica de fugir da exigência moral de uma lei irredutível, como Israel vivia em uma sociedade que queria uma religião cômoda, mas que não impunha restrições à vida social, econômica ou sexual. A liderança real em Israel, que desviou a nação para o erro, não era a descendência de Davi, a quem Deus tinha prometido o trono em perpetuidade, conforme nós lemos lá em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 12. Após a morte de Salomão, nós sabemos que o reino se dividiu. 10 tribos tomaram como rei a Jeroboão I, que foi chefe dos engenheiros responsáveis pela obra de terraplanagem que ocorreu em Jerusalém, conforme podemos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 27. Jeroboão I não era, portanto, o rei da parte do Senhor. E agora, 200 anos mais tarde, no reinado de Jeroboão II, Oséias aponta para a grave irregularidade na direção do país. Atente para o texto. Estabeleceram reis, mas não da minha parte.
Toda aquela dinastia tinha usurpado o poder. Israel não obedecia à palavra do Senhor, ainda que professava uma fé nele. Nós lemos na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Isso está escrito na lei. Contudo, em Samaria cultuava-se a imagem de um bezerro. Ao mesmo tempo em que o povo invocava o Senhor dizendo, nosso Deus, nós Israel te conhecemos, Deus respondia através do profeta Oséias dizendo, o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles. Manifesta-se no cristianismo do século 21 o mesmo tipo de religião. Fala-se em nome do Senhor, como disse Oséias, da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Mais uma vez o Senhor falou pela boca do seu servo. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Não foi fácil para o profeta Oséias, mas ele chegou a entender o sofrimento divino ocasionado pela apostasia de Israel. E ainda assim, a infidelidade de Gomer não era apenas um lapso. Repetidas vezes, ela o traiu. Ela quebrou a aliança do matrimônio. E o profeta contemplava o triste fato de que a infidelidade de Israel para com Deus não era um desvio temporário. A história de Israel está repleta de graves infrações contra a lei do Senhor. Logo de início, na sua história idólatra, Israel fabricou o bezerro de ouro no deserto. E antes de chegar na terra da promessa, na aldeia de Baal-Peor, os primeiros israelitas que haviam sido salvos pela graça de Deus na grande libertação do jugo de Faraó no Egito, começaram a se relacionar com as belas moabitas e abandonaram facilmente a lei que havia sido recém-recebida sob o efeito dessa sedução inesperada. O texto diz, se consagraram à vergonhosa idolatria. A idolatria e a imoralidade são gêmeas. O texto diz ainda no capítulo 9, versículo 10, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. O duplo pecado da nação, espiritual e moral, foi julgado. O texto diz, em Números 25, que morreram 24.000 israelitas em decorrência daquele incidente em Baal-Peor. Deus nos chama ao amor incondicional e leal, à fidelidade absoluta à sua palavra, não somente na observação religiosa da liturgia ou do ritual cristão, mas principalmente na mais pura prática do amor no lar. Deus nos chama àquilo que chamamos de circuncisão do coração, do interior, e não somente da carne, ou seja, não apenas no âmbito exterior. Quem quebra uma aliança facilmente abandona a outra. Deus já havia advertido a nação do norte, por meio do profeta Oséias, sobre as consequências de tal comportamento. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Perceba que poucos anos depois, em 722 a.C., realizou-se o inesperado desastre. Por não haverem prestado atenção à advertência, a nação deixou de existir. O judeu errante, ele data justamente daquele acontecimento fatídico e passaria muitos séculos peregrinando sem pátria, sem identidade nacional e sem a bênção do Senhor, cuja voz ele recusara tantas e tantas vezes. Por que é que os homens não mudam de direção? Porque eles continuam marchando em uma linha reta para a destruição. No capítulo 10, versículo 2, o profeta diz, porque o seu coração é falso, por isso serão culpados. O coração do homem determina sua conduta. Quantas vezes ocorre que alguém que é conhecedor da palavra de Deus, sendo tentado a cometer o adultério, não consegue resistir à tentação porque o coração é falho. Sobre tudo que se deve guardar,
Diz o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, guarda o teu coração. Lembre-se, de Deus não se zomba. A lição de Israel é esta: o que semeia-se para a sua carne, da carne colherá corrupção. Tanto os líderes como o povo iriam sofrer as consequências da desobediência à palavra de Deus. E o rei de Samaria, tão seguro na sua prosperidade fabulosa, seria, dentro de pouco tempo, desfeito como a espuma sobre a face da água. Ao olharmos para a Bíblia, percebemos que o amor divino é incondicional e infinito, no entanto. Ele ama o seu povo apesar de toda a rebeldia, de toda a idolatria e de toda a imoralidade. O seu amor é o amor Chesed, é o amor imutável. Quando castiga, o faz porque é pai. Mas é um amor puro, é o amor que Deus pratica porque sente saudades do primeiro amor do seu povo. Observe o texto. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Israel era como criança que ele tomava nos braços, como um menino travesso. A jovem nação não queria obedecer-lhe, recusou-se a converter-se. Deus não hesitou em disciplinar o seu povo. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus é diferente dos pais que nunca disciplinam os seus filhos. Até porque quem não disciplina o seu filho, na verdade, não ama. Oséias, que tanto sofreu no lar, entendeu o coração de Deus quando descreveu o amor divino nestes termos: meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Ainda que o castigo viesse com certeza, Deus não destruiria totalmente o seu povo. Eu os remirei do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? O propósito de Deus permanece firme. É imprescindível que Deus castigue o mal. No entanto, não seria o fim total de Israel. De outra maneira, seria o diabo e não Deus quem ganharia esta guerra espiritual de proporções cósmicas. O fim da história da raça humana e de Israel está assegurado, porque Deus é soberano. No final do livro, entre os últimos capítulos, temos um vislumbre do terno e amoroso coração de Deus. O profeta consegue reconstituir o seu lar com Gomer e seus 3 filhos. Tamanho amor triunfou. E o amor divino triunfará também. Oséias, o vidente de coração perdoador, previu a restauração final de Israel num belíssimo trecho que remata a sua obra. Encorajou o povo de Deus a uma genuína conversão. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Num sentido, o crente no Senhor deve arrepender-se e converter-se ao Senhor constantemente. Não apenas uma vez na hora da entrega inicial. Quase todos os apelos à conversão na Bíblia são lançados aos que professam fé no Senhor. Quando o povo de Deus se converte constantemente ao Senhor, então o mundo começa a arrepender-se. A contrição dos filhos de Deus é o segredo de todo reavivamento espiritual. Perceba o que diz a palavra: curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. A segurança nacional de Israel dependia não de uma aliança política com a mais poderosa nação de então, no caso a Assíria, mas da sua relação com Deus. Os rios de bênçãos começam a jorrar quando o povo de Deus julga o seu próprio pecado. Uma vez arrependido e perdoado, Israel se tornaria uma testemunha eficaz no mundo. A Bíblia diz: serei para Israel como orvalho. Feliz o crente em Cristo que já aprendeu este princípio de sobrevivência espiritual e que busca na renovada unção do Espírito cada dia e procura realizar a conversão diária à vontade de Deus.
Quando o crente novamente se entrega ao Senhor, e quando eu digo novamente, não é que ele se desviou, mas quando há uma entrega reafirmada, cada dia mais estabelecendo a convicção dos votos de uma consagração absoluta àquele que o comprou com seu sangue. Quando isso ocorre, as plantas em uma terra ressecada, elas desfrutam daquela chuva de renovo, como quando são alimentadas pelo orvalho que revitaliza e faz com que elas brotem, com que elas criem botões e exalem a sua fragrância. São como flores perfumadas no sertão. É o quadro que é pintado pela maravilhosa pena do vidente, do profeta de Israel, que tem como objetivo descrever a vida realmente entregue ao Espírito do Senhor. Veja o que ele diz: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos. A vida arraigada na palavra de Deus, irrigada pela graça divina e ungida pelo orvalho do Espírito, estende os seus ramos, oferecendo ao viajante a sombra refrescante no calor causticante. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, ele escreve no capítulo 14, versículo 7. A pessoa cheia do Espírito se torna um imã para os que procuram a vida verdadeira e não precisa buscar contato com os outros. Os famintos do Espírito reconhecem de forma intuitiva a autêntica espiritualidade dos que recebem diariamente o orvalho do Espírito. O contato com o homem espiritual se torna frutífero. Serão vivificados e florescerão como a vide, diz o profeta. Nós, o povo do Senhor, costumamos cantar: quero ser um vaso de bênção. Esse desejo tão louvável se realizará através do Espírito Santo, a água viva oferecida por Jesus. Ele disse: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, como lemos em João capítulo 4 e o versículo 14. Parece que o capítulo 14 de Oséias foi escrito propositalmente para os desviados. Observe as graciosas palavras de Deus àquela infiel nação: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Oséias viu a vitória em seu lar pelo triunfo do amor inabalável. Gomer regressara à sua casa. Os filhos já não levavam mais aqueles nomes horríveis, agora foram transformados em nomes abençoados. A família estava unida novamente, com toda serenidade. Oséias aguardava o desenrolar do drama de Israel, com a certeza de que um dia Deus restauraria o seu povo. O profeta de coração quebrantado chegou a aprender que o coração do Senhor também é assim. Chegamos ao final do nosso programa, mas contamos com a sua audiência ao longo dessa temporada. Não esqueça de nos acompanhar também nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Compartilhe, tenho certeza que Deus tem algo especial a compartilhar aos nossos corações. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de aprendermos um pouco mais a Tua Palavra. Aplica em nossos corações as lições advindas, Senhor, do conhecimento tão importante que temos extraído nesta porção preciosa que fala da vida dos profetas menores. Ajuda-nos a sermos canais de bênçãos para aqueles que nos acompanham. Nós assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Até a próxima. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém.